Bom dia, senhor Marcelo Moreira, diretor-presidente da Codevasf. Obrigado por atender ao convite feito por mim e por outros subscritores desse pedido de audiência pública para que possam ser esclarecidos uma série de indícios muito graves envolvendo a Codevasf, uma série de denúncias gravíssimas. Não quero deixar a fala que me antecedeu do nobre deputado Agostinho Ribeiro, por quem tenho enorme respeito, eclipsar o tamanho do caso que nós temos diante de nós em relação à possível malversação de recursos públicos e distribuição de dinheiro para redutos eleitorais de políticos sem transparência, sem critérios e baseado numa mudança orçamentária recente que nós estamos denunciando há muito tempo, aliás, desde que ela ocorreu. Quero, antes, porém, de partir para as perguntas, dizer que divirjo da observação do presidente dessa comissão, que, repito, tenho respeito como parlamentar que é dessa casa e vice-presidente dessa comissão, mas divirjo porque entendo que empresas públicas são imorais, são uma contradição em termos, empresas são necessariamente privadas e tudo o que o Estado faz quando cria uma empresa pública é destruir riqueza e distribuir pobreza. Isso nós estamos vendo hoje com a Codevasf, como nós já vimos em tantas outras empresas estatais no Brasil, e por isso que o Novo defende a privatização das empresas públicas. Todo esse dinheiro que passa pelas mãos de políticos e burocratas na Codevasf poderia estar nos bolsos do cidadão, poderia estar sendo utilizado na sociedade, inclusive nesses estados tão pobres. Não existe dinheiro que não é antes arrancado do bolso do cidadão para depois ser redistribuído pelo Estado de uma forma ineficiente e, lamentavelmente, em muitos casos ainda, a beneficiar poucos grupos corruptos e que não deveriam sequer estar na vida pública. Portanto, nós temos essa defesa muito clara, uma posição aqui sem entrar no mérito da questão da Codevasf, deixo bem claro neste momento, porque temos a visão de que o indivíduo deve ser valorizado, o cidadão, o dinheiro que ele produz por meio do seu trabalho e do seu esforço precisa ser valorizado por ele próprio e não por terceiros que gastam ele muito pior do que se o próprio cidadão decidisse como alocar os seus recursos. Essa é uma defesa por ideal, essa é uma defesa por convencimento, mas é uma defesa também baseada nos efeitos práticos que nós vemos acontecer nas estatais, via de regra, em todo o Brasil. E Vossa Senhoria disse em sua apresentação, apenas para dar um pequeno exemplo de como ocorre esse loteamento das empresas públicas, de que as denúncias feitas na ouvidoria são anônimas. Pergunto-me, porém, como podem ser tão anônimas as denúncias e garantido o anonimato, e talvez esta possa até ser a primeira pergunta, se o chefe da ouvidoria da Codevasf é o senhor Leonardo Fortes Ferrer de Almeida, que é ninguém menos do que filho de um senador Eumano Ferrer, do Progressistas do Piauí, portanto também muito bem vinculado ao atual presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que tem nas indicações do seu partido e de outros partidos da base do governo uma fiel lealdade dentro da Codevasf e também em outras estatais do governo. Pergunto-me, portanto, com que sentimento de isenção alguém que se declare independente, de oposição ou até que não acompanhe política vai fazer uma denúncia na ouvidoria sabendo que o filho de um senador da base do governo de um partido do Centrão é o chefe desse setor. Não me parece, salvo melhor juízo, a escolha mais adequada, ressaltando ainda que não é servidor de carreira, pois poderiam argumentar que o cidadão mencionado é servidor de carreira e, portanto, é apenas uma coincidência ser filho de um senador da República, do Partido Progressista, base do governo. Quero aqui, portanto, passar as perguntas, senhor diretor-presidente, mais uma vez agradecendo por ter comparecido a essa comissão. Frise-se
Os convites não são de atendimento obrigatório, as convocações sim, mas estas podem ser feitas somente a ministros e, portanto, Vossa Senhoria, a despeito de ter sido feito apenas um convite, está aqui presente para responder às nossas perguntas, que não são poucas, como não poderia deixar de ser, em virtude da gravidade da situação interna. Farei algumas perguntas, creio que o tempo me será suficiente, mas conforme combinado com o presidente dessa comissão, se porventura precisar de 1 ou 2 minutos a mais, solicito a tolerância do deputado Agostinho, que preside esta reunião. Quanto ao funcionamento das emendas do relator geral RP9 repassadas à entidade, como são recebidas as indicações dos congressistas? E vou direto ao ponto, porque este é o ponto principal de todas as de todo o noticiário nos últimos meses. Além do encaminhamento de ofícios, que nós vimos a profusão na imprensa, e ainda assim me parecem ser muito poucos perto do total que já foram encaminhados. Existem outros canais de comunicação pelos quais essas indicações são realizadas? Ainda mais haja vista, repito, o desconhecimento público de muitas das indicações de como elas foram feitas. Sobre os ofícios recebidos com as indicações, foram enviados diretamente pelos parlamentares ou foram repassados e intermediados por algum órgão público? Existe algum órgão ou agente político responsável pelo processo de indicações? Nesse sentido, qual é a influência do relator-geral do Orçamento e da Presidência da República, representada pela Secretaria de Governo e pela Casa Civil nesse processo? Quanto ao controle do protocolo dessas indicações, os pedidos são registrados em alguma planilha ou sistema específico no qual conste o nome do parlamentar, o montante repassado e a destinação do recurso? Tais informações são compartilhadas com o Ministério do Desenvolvimento Regional ou com algum órgão de controle, como a Controladoria Geral da União? Considerando que, a princípio, não há qualquer ilegalidade nas referidas indicações, como tem sido sustentado por Vossa Senhoria e outros representantes do governo. Por que tais informações, ofícios, planilhas não estão públicos? Qual seria o argumento jurídico para o sigilo dessas informações? A entidade pretende disponibilizar essas informações via transparência ativa? Qual o poder discricionário da entidade para aprovar ou rejeitar essas indicações? E quais dessas indicações foram executadas de fato e quais não foram? A entidade possui algum mecanismo específico voltado para a fiscalização e o controle das despesas custeadas com base nas emendas RP9? Quanto aos tratores e outros insumos agrícolas adquiridos com recursos das emendas e doados pela instituição a terceiros, quem são os principais beneficiários e como a empresa controla essas doações? Com a finalidade de impedir conflitos de interesse e possíveis ilícitos, a organização investiga as pessoas jurídicas beneficiadas antes de efetivar a tradição do patrimônio? Conforme noticiado no Correio Brasiliense, o Tribunal de Contas da União identificou pregões suspeitos relacionados a obras de pavimentações de vias públicas em diversos municípios. Quanto a estas obras de pavimentação asfáltica custeadas com emendas de relator e emendas individuais, qual a metodologia utilizada pelo órgão para aferir o valor total desse tipo de serviço? A Codevasf tem seguido as determinações da Corte de Contas brasileira? Finalmente, em 2016, a Controladoria Geral da União lançou um relatório de auditoria sobre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, no qual apresentou uma série de recomendações relacionadas à classificação, supervisão e monitoramento de licitações e contratos de alto risco. A empresa já possui uma área responsável por essas atividades? E como a empresa trabalha, ou como a estatal, vou até alterar aqui a sugestão de redação, porque, de novo, empresa pública é uma contradição em termos, não existe. Como a estatal trabalha para mitigar riscos, em especial aqueles relacionados à corrupção? Senhor presidente, caro diretor-presidente, também caros colegas deputados, eu quero aqui frisar mais uma vez que a nossa bancada, tem desde o primeiro momento se posicionado nesse tema, e isso se deu inclusive antes da criação das emendas de relator, quando da
medida provisória que ampliou o rol de estados e regiões em que a Codevasf atua. Porque me parece simplesmente absurdo que a Codevasf, que cuida dos vales do São Francisco e do Parnaíba, esteja hoje, como bem mencionado na apresentação de Vossa Senhoria, cuidando de 37% do território brasileiro. É uma ampliação destinada, e já foi denunciada lá atrás, na época em que votamos contra esta medida provisória, puramente para tratar de interesses políticos e eleitorais locais. Portanto, é mais uma estatal que está sendo utilizada, dessa vez ampliada por um governo que dizia, aliás, que privatizaria estatais e criou mais uma, nesse caso ampliou outra, para atender interesses políticos e eleitorais de sua base, não para atender o interesse nacional. Assim eu interpreto a ampliação da Codevasf naquela medida provisória, e assim se confirma com a criação das emendas de relator, contra as quais fomos completamente contrários, prevendo na tribuna desta casa, não em rodas de conversa ou nos bastidores, que seriam mal utilizadas e que poderiam dar margem à utilização sem critérios, com distribuições que caberiam apenas a poucos parlamentares dessa casa e não ao conjunto dos deputados federais e senadores, como, aliás, deve ser por um orçamento transparente e como acontece nas emendas individuais impositivas e nas de bancada. Essas sim, todas elas indicadas com a devida transparência, com os ofícios, com tudo aquilo que diz respeito a um processo que garanta a lisura numa democracia, num Estado de Direito, como é o caso brasileiro. Portanto, senhor presidente, essas seriam as minhas perguntas. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos e deixo aqui consignado mais uma vez o meu elogio à imprensa brasileira, nesse caso específico ao jornalista Breno Pires e ao Estadão e a todos aqueles que o têm acompanhado, como também jornalistas de outros meios que, mesmo que talvez tardiamente, pois já foi antes dito que isso tudo poderia ocorrer, mas em tempo conseguiram firmar um entendimento nacional de que essas emendas de relator, lamentavelmente, têm sido, e precisa ser confirmado isso, óbvio, utilizadas de uma forma pouco republicana. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui em relação a alguns argumentos do deputado Marcel, a questão da empresa pública, mas nós não vamos aqui discutir opiniões, até porque não é o fórum adequado, mas algumas empresas públicas elas são necessárias para induzir o desenvolvimento, para agir, às vezes, como agentes reguladores. Só a partir daí nós temos a inserção das empresas privadas. Um grande exemplo de que empresas públicas podem sim funcionar, nesse momento eu não estou dizendo que todas as empresas públicas funcionam, que todas as empresas públicas são adequadas. É o caso do polo de Petrolina e Juazeiro. O que seria de Petrolina e Juazeiro se não houvessem ali os perímetros públicos de irrigação implantados pelo governo federal? Toda aquela produção agrícola que eu mostrei aqui, que geram hoje, por ano, quase 600 milhões de reais só de impostos, fora os quase 300 mil empregos que são gerados anualmente, eles são fruto de uma ação do governo federal através de uma empresa pública que deu certo e que continua dando certo e continua sendo ampliado. E hoje nós temos outros exemplos disso, como é o caso das cooperativas de mel em Bocaiúvas, Minas Gerais, no sul do Piauí, no norte da Bahia. Então, a empresa pública ela pode sim dar certo, é isso que nós buscamos, essa é a nossa missão, e nós vamos continuar fazendo, porque nós temos certeza que as nossas ações estão funcionando. Então, não é porque nós temos a tarja de empresa pública, significa que nós somos ineficientes. Nós trabalhamos sim, fazemos muita coisa, e o reconhecimento ele é dado na população que recebe as ações. Se os senhores aceitarem o convite, eu posso marcar uma diligência com os senhores do Partido Novo e todos os demais que se interessarem a irem a essas regiões da nossa área de atuação. Eu sei que vocês são de outros estados e talvez não conheçam a realidade dos locais onde nós atuamos, para que os senhores possam ver e entender qual é a reputação da Codevasf nesses estados onde nós atuamos. Então, fiquei um pouco desconfortável quando
o senhor foi generalista e incluiu diversas empresas no mesmo bolo, mas o que eu posso falar é pela empresa que eu trabalho. E pela empresa que eu trabalho, nós atuamos de forma transparente, de forma clara, e todas as nossas ações são publicadas. Nós não temos um empenho que seja feito que não seja publicado no portal. E eu posso entregar qualquer um desses documentos. Em relação ao orçamento do RP9, que também foi comentado, eu queria dizer o seguinte: o RP9 ele também foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, partindo aí da Comissão Mista de Orçamento, e nós, como empresa pública de execução do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós somos obrigados, por força de lei, também a executar esse orçamento, buscar beneficiar essa população dentro dos nossos programas. Então, todas as ações executadas pelas Codevasf fazem parte dos programas estruturados da Codevasf. Boa parte deles eu apresentei aqui no início dessa audiência. Outro tema importante é todos os TEDs que nós recebemos, são os termos de execução descentralizada, eles são públicos e dentro desses TEDs está claramente definido o objeto e o beneficiário final. Então, no próprio TED, que já é público, já está identificado. O ofício que foi citado, ele é o espelho do TED. Então, o TED estando publicado, o ofício ele automaticamente também já está publicado. Então, não existe nenhuma falta de transparência nesse sentido. Vocês podem olhar aí, você deve ter um TED aí, no TED já tem dizendo objeto, valor e beneficiário. Então, o que nós fazemos é executar as nossas ações dentro dos nossos programas. Certo? E esse é o nosso objetivo, independente de quem indique, independente de onde o recurso seja descentralizado, seja do nosso orçamento, seja de emendas ou seja de TEDs. Sobre a questão conceitual, eu entendo o papel que o diretor-presidente da Codevasf faz aqui, de representação da empresa e defesa, inclusive, daquilo que na verdade, a estatal faz, mas eu faria o mesmo convite para visitar uma empresa de calçado da minha região para entender também a felicidade daquelas famílias que lá trabalham, das pessoas que sobrevivem do seu emprego lá ou vivem do seu trabalho honesto e digno e que estão financiando estatais ineficientes e corruptas no nosso país. Na verdade, é um convite que eu faço a Vossa Excelência para conhecer também a realidade da iniciativa privada, muito diferente da realidade de uma empresa pública que paga R$23 mil de salário médio e que no seu concurso inicial paga 8 mil achando que é valor pequeno. É um valor muito alto para a realidade brasileira. Mas, sem entrar em maiores polêmicas nesse tema, senhor diretor-presidente, várias das perguntas foram respondidas de forma genérica, não foram objetivamente endereçadas na minha interpretação, mas tem duas que eu gostaria de reforçar aqui. A primeira é sobre a ouvidoria. Eu falei como garantir a isenção da ouvidoria com um indicado político, filho de um senador que é o seu chefe. Isso não significa de forma nenhuma, como disse o deputado Kim, que sou contra composições políticas para apoio a governos, isso é natural da democracia, mas me parece que para o cargo de ouvidor de uma instituição, ainda mais nessa situação em que a Codevasf se encontra hoje, ter alguém tão sanguineamente, e literalmente nesse caso, vinculado a um senador da República da Base, não me parece a pessoa mais independente para conduzir esse trabalho. E gostaria também de saber, em relação às TEDs, que Vossa Senhoria citou como exemplos de transparência, porque lá estariam os valores, mas há um passo antes da TED que não está bem explicado. Quem encaminha ofício, como é que são feitas as indicações, como são feitos os pedidos, se essas emendas parlamentares vêm com assinatura ou não, porque só algumas são de conhecimento público e só depois a publicação na imprensa, outras tantas ainda não sabemos de quem foram as indicações e assim por diante. Talvez essas duas perguntas são as mais importantes, dentre as quais eu fui contemplado com respostas genéricas em relação às demais e algumas mais específicas. Agradeço. Obrigado. Voltando então para o deputado Marcel. Em relação à realidade da empresa privada, eu conheço bem, eu trabalhei 15 anos na iniciativa privada antes de assumir esse meu primeiro cargo público. Em relação ao ouvidor da empresa hoje, é o Leonardo Ferrer. Ele realmente é filho do senador, porém, ele passou pelos critérios de avaliação técnicas e ele foi aprovado pelo Conselho de Administração. O ouvidor da empresa, ele não é ligado ao presidente, ele é ligado ao Conselho de Administração, que é composto de diversos membros, inclusive conselheiros independentes. Então, ele está lá, o sistema de ouvidoria existe na empresa, então, mesmo que acontecesse de um servidor
ter algum interesse diferente da necessidade da empresa, isso estaria registrado no sistema. Após a ouvidoria, todas as denúncias passam pela corregedoria, que também é uma instância de governança que nós temos implantada, e essa é chefiada por uma servidora da casa. Então, eu acho que isso minimiza esse eventual ponto levantado de que, por ser filho do senador, não haveria nenhum tipo de denúncia. As denúncias existem. Você pode ter conhecimento também disso, da quantidade de denúncias que são feitas, tanto por funcionários quanto por pessoas externas, e todas as denúncias são tratadas da mesma forma. Por que eu falei denúncias anônimas? Porque, às vezes, um funcionário da casa fica com receio de fazer uma denúncia. Então, ela é anônima para que todos tenham liberdade de denunciar qualquer tipo de coisa, para que a empresa possa tomar as providências cabíveis e resolver aquele ponto. Respondendo à questão do TED, eu acho que eu já respondi para o deputado, todos os TEDs vêm do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em alguns casos, nós recebemos TEDs de outros ministérios para fins mais específicos. Nós já recebemos, por exemplo, TEDs do DENIT para fazer desassoreamento de rios, porque é da diretoria aquaviária do DENIT, ela é responsável pela navegabilidade, e tinha um trecho do Rio São Francisco que estava assoreado. Então, recebemos um TED do DENIT, com objeto, valor e ação explícita, clara e transparente.